vim explicar um pouquinho de funções sintáticas para vocês, tá? Como eu tô aprendendo essa matéria, é muito bom para mim explicar para outra pessoa, então eu pensei, por que não gravar vários vídeos explicando as coisas que eu tô aprendendo? Como eu estudo também para vestibular, isso me ajuda bastante. É aquele tipo de método FEMA que se chama, sabe, de explicar para outra pessoa. Então, eu vou estar explicando aqui o sujeito, que tá dentro das funções essenciais, tá? Porém, dentro das funções essenciais, a gente também tem outro, que se chama predicado. Predicado, tá? A gente tem 5 tipos de sujeito, mas eu acho interessante, antes da gente for falar sobre os sujeitos, a gente saber como identificar um sujeito numa frase. E aqui tem uma definição que é bem boa, ó. O sujeito é o termo da oração que pratica ou sofre a ação, expressa pelo verbo. Então, o verbo vai ser o central para a gente conseguir achar o sujeito. Vamos ver como que isso funciona, então? Tá. Aqui a gente tem 4 frases, 4 exemplos, e eu vou fazer elas uma por uma para vocês. Olha só. Maria estuda todos os dias. Vamos buscar pelo verbo. Estuda. Quem estuda? Maria. Então, Maria é o meu sujeito da frase, porque a gente busca pelo verbo. Aqui, ó. Fizeram. Os alunos fizeram a prova. Busca pelo verbo. Fizeram. Quem fizeram? Os alunos. Logo, os alunos é o meu sujeito. Nessa outra frase. A chuva causou transtornos na cidade. Busca pelo verbo. Causou. Quem causou? A chuva. Logo, a chuva é meu sujeito. Olha só. Chegaram as notícias. Busca pelo verbo. Chegaram. Quem chegaram? As notícias. Então, é assim que vocês identificam o sujeito, sabe? Sempre pelo verbo, gente. Sempre pelo verbo. Eu falo isso e eu aponto claro, porque tem questões que fazem pegadinha com a gente, sabe? Que colocam nomes ali que tu fica, meu Deus, qual que é, sabe? Mas se tu lembrar que pra identificar o sujeito, tu pega e busca pelo verbo sempre, tu pergunta quem que tá fazendo a ação daquele verbo, tu sempre vai achar o sujeito, beleza? Ok, vamos pros tipos de sujeito, então. A gente tem um sujeito simples. Ó, eu tô até tá coiseado aqui, não sei porquê. A gente tem o sujeito simples, que contém apenas um único núcleo, o composto, que tem 2 ou mais núcleos, o oculto, que ele não aparece. Esse determinado a gente não estuda, porque se é determinado vai ter alguma classificação, tá? Então vamos excluir esse determinado aqui que ele não aparece, gente, tá? Não tô conseguindo riscar, não sei porque. Acho que eu achei que isso aqui era pra colocar preto, mas eu acho que não é. Então tá, coisinha aqui. Determinado não existe. Não era pra ficar assim, gente, mas enfim. O determinado ele não existe, tá? Então, a gente só tem 5 tipos de sujeito, que é ou o simples, ou o composto, ou o oculto, ou o indeterminado, ou o inexistente. Beleza? Ok. Vamos pro simples. O simples, ele é bem comum, gente. O simples só vai ter um único núcleo, tá? Então, por exemplo, o menino correu. Identifica o verbo quem correu, o menino. Então, qual que é o meu núcleo desse meu sujeito? A gente já sabe que isso aqui é o sujeito. Qual que é a palavra principal? O menino. O único núcleo, sujeito simples. Ok. Composto, que contém 2 ou mais núcleos. João e Pedro viajaram. Viajaram. Quem viajou? Pedro e João. Quais são as palavras principais? João e Pedro. Ai, mas isso aqui. O que que é isso aqui? Olha. E o que que é esse E? Quando a gente for estudar depois, a gente vai ver que esse O e esse E, eles vão ser adjuntos adnominais, tá? Eu acho importante já falar sobre isso, porque vocês já vão se acostumando com as funções sintáticas, já vão pensando mais, o que é um adjunto adnominal? Vou pesquisar. Mas isso, obviamente, eu vou falar em outras aulas e tudo mais, então vamos com calma, tá? A gente já sabe o que é o sujeito simples, o que é o sujeito composto. O sujeito simples tem um único núcleo, o sujeito composto 2 ou mais núcleos que fazem a ação do verbo. Beleza, a gente vai pro oculto agora, que é o elíptico. Deixa eu mudar aqui. Beleza, o elíptico, ele não aparece na oração, mas ele existe, gente. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. Estudamos para a prova. O sujeito é nós, porque olha só, estudamos para a prova. Quem estudou? Nós, tu consegue visualizar que tem uma coisa antes? Nós estudamos para a prova. Só que não tá aparecendo aqui, por isso que ele é oculto. Estudamos quem estudou nós. Então, por isso que ele é oculto. Oculto elíptico, ou ainda, gente, ele também pode ser chamado de desinencial, tá? Ok? Beleza. Agora a gente vai para esses 2 aqui que são os que mais confundem, mas que a gente vai conseguir determinar bem com calma, bem na boa, beleza? Vamos lá, então. O indeterminado, gente, ele só vai acontecer em 2 situações. A primeira situação do indeterminado é quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural.
Ou quando a gente tem o verbo também na terceira pessoa, porém é na terceira pessoa do singular, entretanto, olha, presta atenção nisso aqui, por favor. Na terceira pessoa do singular, mas a desinência, gente, isso aqui é muito importante, tá? Não é só estar na terceira pessoa, tem que ter a desinência ser, tá? Então, esses são os principais. Ai, eu queria colocar uma corzinha roxa, cadê? Não tem? Aqui, achei. Então, essas são as duas casos que tu vai ter um sujeito que é indeterminado. Ou ele vai aparecer na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, mas a desinência ser. Beleza? Vamos ver aqui pro exemplinho, então. Olha só. Deixa eu mudar? Beleza, ó. Roubaram o meu celular. Ai, quem roubou? A gente consegue supor, digamos assim, que foram eles, digamos assim, bem chucro, tá? Só que eles quem? Não adianta tu falar aí eles, não tem isso, sabe? Eles quem? Tu consegue determinar quem foi? Peraí. Tu consegue determinar quem foi? Tu não consegue determinar quem foi. Então, tipo assim, roubaram. Tu sabe que tá na terceira pessoa do plural porque eles. E eles é a terceira pessoa do plural. Mas eles quem? Não basta só ser eles. Eles quem? Sabe? Então, por isso é indeterminado, gente. Eles quem? Tá? E quando a gente tiver essa desinência aqui, ó, eu vou escrever um exemplinho e eu já volto pra vocês se tocarem de como que isso acontece. Essa desinência no terceiro singular, mas a desinência no caso do si, né? Olha só essa frase que eu fiz. Precisa-se de ajuda. Quando tiver a desinência se, já presta atenção e já pega. Já fica com uma pulguinha atrás da orelha que tu já fica supondo que vai ser indeterminado, tá? Um sujeito indeterminado. Precisa-se de ajuda. Quem precisa? Consegue identificar aqui o sujeito? Não consegue, gente. A gente sabe que tá na terceira pessoa do singular, mas a desinência se por causa do verbo. Mas a gente não consegue especificar quem precisa. Alguém precisa de ajuda, mas a gente não sabe quem. Então, sempre quando tiver a desinência ser mais o verbo no singular, na terceira pessoa, presta atenção, gente. Quando aparecer, ó, só, peraí. Quando aparecer a desinência ser, já presta atenção. Já levanta aquela pulguinha atrás da orelha. Será que é indeterminado? Aí depois tu busca pra saber se o verbo tá no singular. Beleza? Ok. Vamos agora pro inexistente. O inexistente, ele também só vai ter duas ocasiões, tá? De ocorrência dele, que são bem fáceis de identificar. E é tudo em relação ao verbo haver. Então, quando a gente tiver o verbo haver no sentido de existir, ele vai ser inexistente, tá? Beleza? E quando a gente tiver o verbo haver com o sentido de tempo que passou, tempo decorrido, sabe? Eu vou escrever aqui bonitinho tempo decorrido, para quando vocês forem anotar no caderno, depois revisar, vai ser mais fácil de entender. E aí eu vou escrever 2 exemplos para ficar mais fácil. Ó, escrevi 2 exemplinhos bem bobos, mas que vai ajudar a gente a compreender. Olha só. Há pessoas nesta sala. Agora pergunta pro verbo há. Há. Fica esquisito, não fica? Porque nessa condição aqui, ele se comporta como verbo impessoal, gente. Então, quando o verbo for impessoal, tá? Vai ser um sujeito inexistente. Essas duas coisas que eu coloquei pra vocês, essas 2 ocasiões que acontece do verbo haver, ele sempre se transformou aqui nisso, num verbo impessoal. Ocorre quando o verbo é impessoal. Tá? Porque a gente também vai ver outro exemplo que a gente vai ter o verbo haver, mas que ele não vai ser impessoal, tá? Então, quando o verbo for impessoal, sujeito inexistente. Beleza, olha só. Há pessoas nessa sala. O há aqui se torna impessoal. Entende? Mas se a gente tivesse, por exemplo, porque tem um sentido de existir, por isso que se torna impessoal. Mas se a gente tivesse no lugar desse há aqui, a própria palavra, gente, de existir, aí teria sujeito. Porque o existir nesse contexto ficaria pessoal. Vocês conseguem compreender? Nossa, ficou muito feio isso, né? Pelo amor de Deus. Ah, escreve direito, véi. Pessoal, beleza? Tá. Agora a gente vai pro outro exemplo. Ó, haver ainda. Há 2 anos, há tal tempo, há isso, há aquilo. Quando a gente tiver o há, no sentido de tempo que passou, tempo decorrido, gente, sempre vai assumir a forma impessoal. Não, Nossa, eu fiz um ali, pelo amor de Deus. Beleza? Então, essas são as únicas ocasiões que acontece isso, tá? Do verbo haver que se transforma em pessoal e que aí é o sujeito inexistente. Porém, a gente tem um porém nisso aqui tudo, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora. Se a gente tiver o verbo haver com outro verbo, por exemplo, olha isso aqui, olha essa frase. Eles haviam chegado cedo. Aí tu te pergunta, haviam chegado. Quem haviam chegado? Ah, é porque aqui vai ser impessoal, porque tu me mostrou que tem o verbo haver. Não, nada a ver. A gente só tem o sujeito inexistente quando o verbo se torna impessoal, gente. Aqui ele é pessoal, ele se torna pessoal, porque olha só, eu consigo perguntar, haviam chegado? Quem haviam chegado? Eles. Eu tenho o sujeito referente a isso. Quando a gente tiver, por exemplo,
o verbo haver com outros verbos, por exemplo, haviam chegado, haviam feito, haviam realizado, se torna pessoal. Aí tem sujeito, tá? É só nessas únicas 2 ocasiões que a gente tem inexistente, quando o a estiver no sentido de existir ou o a com o tempo decorrido, beleza? Então foi essa aula hoje, gente, sobre sujeito, super rapidinha, tá? Bem dinâmica e eu vou postar logo mais uma aula de eu não sei, mas de função sintática, tá? Beijo.